Olá, começa agora mais um programa Questão de Ordem aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você, muito obrigada pela companhia e audiência desde já. Lembrando que, claro, você acompanha este programa inteirinho aqui pela TV e também por meio das nossas redes sociais, então fique com a gente até o final. No programa de hoje a gente recebe aqui no estúdio a Andréia von Zuben, ela que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas, o vereador Pedro Tourinho, que também é presidente da Comissão de Política Social e Saúde, e o vereador Edson Ribeiro. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os três por comparecerem aqui no nosso estúdio e disponibilizar esse tempo. Bem, para mim é um grande prazer falar aqui no Questão de Ordem com vocês. A gente sempre debater esse tema da dengue, que é um tema muito importante para a cidade de Campinas, para o Brasil, então estamos à disposição. Eu falo a mesma coisa, muito importante para a cidade, para o cidadão campineiro, então a gente agradece a oportunidade. Mesmo digo eu até agradeço a IPTV, os meios de comunicações que têm nos colaborado para que não volte aquela epidemia de 2015. Como os nossos convidados já disseram, o tema de hoje é dengue. A gente vai falar aqui tudo sobre essa doença, vamos atualizar o número aqui da doença na cidade e falar sobre as ações que estão sendo tomadas aqui em Campinas. E eu queria já começar com você, Andréia. O que está acontecendo na cidade? Como estão as ações? Olha, a gente tem uma preocupação bastante grande esse ano com a dengue, porque a gente continua com a circulação do vírus 2, que é um vírus que circulou muito pouco na cidade de Campinas, ele circulou ano passado, continua circulando. A gente já tem um janeiro com número de casos maior que os últimos 4 janeiros, de anos anteriores, nos preocupando bastante. Por conta disso, uma série de ações têm sido feitas, divididas mais ou menos em eixos, Então, um eixo muito forte está sendo a comunicação com a população, porque eu acho que o grande desafio da dengue é o desafio da comunicação. As pessoas têm a informação, mas têm pouca capacidade ou talvez pouco empenho na mudança de atitude. Então, a gente está com um site chamado dengue.campinas, que é um site bastante inovador, que traz bastante informação para as pessoas, tira dúvida. Nós estamos também com um tipo de comunicação por WhatsApp avisando que bairros existe transmissão, porque assim, tanto a pessoa vai tirar criadouros da casa dela, como vai procurar assistência médica, porque a gente sabe que a demora na procura de assistência médica pode piorar o quadro de dengue. Numa outra ponta, a gente tem trabalhado bastante com o controle de vetor, com todas as outras secretarias da prefeitura, não só a saúde, nossos agentes comunitários de saúde, os nossos agentes da vigilância em saúde também. E estamos trabalhando muito fortemente com a organização da rede de assistência para esse ano. Diferente de outros anos, a gente tem trabalhado com um plano de contingência com a rede Mário Gatti e com as nossas unidades básicas de saúde para todos estarem preparados no momento que precisar mudar fluxos para atender bem as pessoas que tenham dengue. Então, são alguns eixos de atuação que a gente vem trabalhando. Você falou aí de ações via celular. A gente tem uma matéria que explica exatamente como funciona. Vamos acompanhar? A partir de agora, o comunicado que seu bairro está em estado de alerta para casos suspeitos de dengue vai chegar no seu celular ou computador através de sua rede social. A coordenadora da Prefeitura do Programa de Arboviroses contou como vai funcionar. A ideia é que a informação circule rapidamente das áreas que podem estar com transmissão de dengue, para que os moradores estejam preparados e façam o cuidado necessário no seu imóvel em relação aos criadouros, não mantendo criadouros no imóvel. A coordenadora reforçou que o comunicado de alerta que a Prefeitura vai soltar com os bairros não precisa gerar medo nos moradores. Não é necessariamente uma área que já está com transmissão, mas é uma área que está se destacando com casos suspeitos, que podem ser dengue, então já é uma prevenção realmente para que a pessoa tome os cuidados necessários semanalmente e não mantenha criadouros dentro da própria casa. Como o alerta vai circular nas redes sociais como Instagram, Facebook e WhatsApp, a coordenadora falou sobre como identificar se a notícia é oficial ou não, evitando assim o fake news. Se tiver dúvida do alerta, entra na página oficial, no próprio site da Prefeitura ou no Facebook e
pode conferir se os bairros são os mesmos. Ele vai ter sempre uma numeração e uma data e mantendo esse padrão, esse formato. Em 2019, Campinas teve 30 mil casos suspeitos. Deste total, 26 mil foram confirmados, com 5 mortes. As regiões mais afetadas da cidade foram a Noroeste, Sudoeste e parte da região Sul. Estamos no verão e as chuvas que caem no final da tarde com frequência e que causam alagamentos e enchentes contribuem para a proliferação do mosquito da dengue. No período de chuva, aquele material que serve para atrapalhar, provocar alagamentos e inundações, é o mesmo material que vai criar um criadouro de uma dengue. Então vale reforçar. Qualquer coisa que acumule água pode ser um criadouro para o mosquito da dengue. Então, desde a caixa d'água que fica escondida no forro da casa, a calha que está no telhado, a bandeja de geladeira também que está embaixo da geladeira, eu não vejo geladeiras que não são frost free, podem acumular essa água, até o pratinho de planta do vaso, a planta aquática que está lá para criar raiz, a vasilha do cachorro, tudo isso, brinquedos ou baldes, materiais, pneus que estejam dispostos ao relento no quintal, tudo isso pode ser um criadouro se não houver cuidado. Então a gente pede para que esse cuidado seja intensificado, que tenha uma rotina semanal de vistoria, de inspeção, para não manter nada que possa acumular água dentro de casa. Como a gente acabou de ver na reportagem, em 2019 foram registrados 26 mil casos confirmados e 5 mortes. Este ano, segundo o último boletim divulgado, a cidade já registrou 110 casos de dengue, com coeficiente de incidência de 9,2 casos para cada 100 mil habitantes. Vereador Pedro Tourinho, o senhor que é presidente da Comissão de Saúde, também é médico, como analisa esses números? A gente realmente pode ter mais uma epidemia em 2020? Bem, de novo, né? Boa tarde. Eu acho que eu primeiro só mencionar o prazer de estar aqui com a Andréia, com o Edson, falando dessa temática. Eu acho que a gente está, sim, sob risco real de ter uma epidemia importante esse ano, né? Uma quantidade grande de casos. Feita a Andréia disse, a gente está com um tipo de vírus, que é o vírus 2, que não teve recentemente uma grande circulação aqui na cidade. Para as pessoas entenderem o que isso significa, a gente tem 4 tipos de vírus que circulam aqui no Brasil, ou já circularam, tem um 5º tipo que ainda não chegou aqui, né, da dengue. Então, na verdade, a dengue não é uma entidade provocada por um tipo de vírus só, é um tipo de vírus que tem 5 subtipos, 4 dos quais circulam aqui no Brasil periodicamente, né? E aí, quando você contrai a doença por um determinado subtipo do vírus, você fica imunizado ali para aquele subtipo. Mas o tipo 2 já tem muito tempo que circulou, então praticamente todo mundo aqui da cidade está vulnerável a essa infecção pelo vírus 2. É por isso que o vírus aqui é faca quente na manteiga, essa dengue esse ano. Por isso que ano passado, né, o vírus, inclusive foi interessante que nós tivemos um pouco mais tardiamente o início da nossa epidemia, né? Provavelmente o vírus estava chegando aí, não sei se a Andréia concorda, ele veio do Oeste Paulista, ele veio descendo pelo oeste do estado, né? E quando chegou já bateu muito forte, nós já tivemos a 3ª pior epidemia da história da cidade. Ainda tem muita gente para ter dengue na cidade, mas o fato é que brincando, nós já tivemos a 3ª pior epidemia. E nesse período do ano passado, né, depois da sazonalidade mais intensa da dengue, nós não paramos de ter transmissão de dengue, nós continuamos tendo casos na cidade, menos intensidade, mas os casos foram pipocando na cidade, o que significa que o vírus já chegou na cidade inteira e que agora, com o momento em que a densidade do vetor, do mosquito, do Aedes aegypti, aumenta substancialmente em todas as regiões da cidade, isso acontece todo ano, a gente sabe disso, né? Não existe como a gente dizer que vai ser surpreendido por isso, né? O vírus, ele pega ali a partir de o mosquito pega a partir de fevereiro e ele dá um salto importante aí, fevereiro, março e abril são os meses de estouro mesmo dos casos de dengue, porque a densidade do vetor fica muito mais alta, a capacidade então da doença de se espalhar aumenta muito. O fato é que então, na medida em que agora a gente tende a ter um aumento dessa densidade, a tendência é a gente ter um caso substancial, um quadro de aumento substancial do número de casos. Feito, a Andréia falou, nós estamos aí com uma quantidade grande de casos em janeiro e com uma alta taxa de positividade nos exames, né? Então, 45% das suspeitas, aproximadamente, não é isso? Está se confirmando com dengue. Então, é um índice bem mais alto do que nos anos anteriores,
né? Isso sugere, vamos dizer assim, que a dengue esse ano está preparada para chegar a todo vapor em Campinas. É lógico que há ações que podem ser tomadas para mitigar isso, né? Que vão desde ações individuais, sei lá, de uso de repelente, tela, etc., até ações, e também ações individuais nas suas casas, nas casas das pessoas, né? De uma busca ativa do munícipe por criadouros nos seus ambientes domésticos, mas o fato é que o mosquito também evoluiu muito nos últimos 25, 30 anos, né? Se há 2 décadas atrás o mosquito precisava de água limpa e parada para poder colocar os ovos dele, hoje o mosquito coloca ovo a 2,5 metros dentro de um cano, vai lá no fundo do cano e coloca o ovo onde tem água parada, sabe? Qualquer tampinha com água meio suja hoje em dia, o mosquito se desenvolveu e se adaptou muito bem ao ambiente urbano. Então, o combate ao Aedes aegypti é um imenso desafio global, não só brasileiro, né? É lógico que o Brasil tropeça muito nesse desafio, mais do que outros países como, por exemplo, Cuba, que também é um país com clima tropical, etc., tem uma história de enfrentamento muito legal do mosquito, mas o fato é que é um problema global, né? E um desafio coletivo que precisa ser encarado coletivamente, portanto, por agentes públicos, por agentes privados, por toda a coletividade. É muito desafiador. E como o senhor disse, né, o mosquito atinge toda a cidade e em alguns bairros já estão em alerta, segundo a Secretaria de Saúde. São eles, olha só, o Jardim do Vovô, Pacaembu, Chapadão, Cidade Universitária 1, Jardim Santa Terezinha, Paraíso de Viracopos, Vila Vitória, Jardim Maracanã, Novo Mundo e o Núcleo Residencial Princesa do Oeste. Vereador Edson Ribeiro, na cidade inteira, né? Muitos bairros. O que a gente pode fazer? A população precisa colaborar também? Como que está, principalmente, a situação onde o senhor atua? Olha, veja bem, a dengue, o problema da dengue está dentro de casa. Então, desde quando faz um trabalho de conscientização, casa por casa, eu tenho certeza que não acaba, mas diminui bem. Por exemplo, aqui, em janeiro e fevereiro, nós tivemos, do ano passado, 497 casos. Hoje já é dia 16, se não me engano, nós estamos com 10 casos. Então, a tendência aqui é cair. Por quê? Eu vejo sim que a dengue está dentro de casa e tem que fazer um trabalho de conscientização. E outra, eu quero aqui até agradecer a IPTV, eu quero agradecer o meio de comunicação, o Correio Popular, que tem nos ajudado muito ao combate à dengue. Esse vereador que ele sempre foi, a bandeira dele é combater a dengue, porque eu já tive uma filha com dengue e eu vi que realmente a pessoa sofre muito. Pai, me leva no hospital, acabei de chegar no hospital. Vamos hidratar, vamos tomar água de coco. E outra, e só gemendo de dor. Então, só quem teve dengue, que ele é conscientizado a não deixar água parada na casa. Então, aquele que estiver me assistindo aí, a casa da direita, a casa da esquerda, o terreno vazio, vamos todo mundo colaborar. Se nós colaborar, está na nossa mão. Vai terminar, não termina totalmente, mas cai 80%, 70%, 80%, 85% o problema da dengue. Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que conscientizar. Não adianta a prefeitura, não adianta os meios de comunicação se nós for desconscientizado. Então, se nós conscientizar, com toda certeza vai minimizar um pouco, não vai acabar, mas diminui um pouco. Porque esse vereador que anda muito, inclusive eu fiz esse folheto aqui esta semana, eu entreguei mais de 10 mil folhetos desse, nos faróis, nos carros, de casa em casa. Eu fiz isso aqui com recurso meu mesmo, porque quando eu pego uma bandeira, eu gosto de ir nela até o final. E graças a Deus, a região do Campo Grande, Ouro Verde, está bem conscientizada. Você disse aí, Cidade Universitária, Chácara do Vovô, Guanabara, são todos bairros nobres da cidade de Campinas. E vocês veem que a periferia hoje, ela está se defendendo da melhor maneira possível, porque esse vereador aqui está tentando fazer todo o possível de conscientizar os moradores. Se nós não conscientizar os moradores, não tem quem acaba com essa praga. Ah, mas a prefeitura, mas não, vamos fazer a nossa parte. Se nós fazer a nossa parte, com toda certeza, não vai acabar, mas vai diminuir bem. E Andréia, é como o vereador disse, né? 80% dos focos estão dentro das casas, né? Vocês aí nesses mutirões, nessas ações de limpeza, encontram de tudo?
O que a gente tem que entender é que esse mosquito ele tem um hábito intradomiciliar. O que significa isso? A fêmea ela precisa de duas coisas. Ela precisa colocar os ovos, e aí ela precisa de recipiente com água, que é o que a gente chama de criadouros, e ela precisa do sangue humano para maturar os ovos, ou seja, para os ovos se tornarem larvas, pupa, adulto, para ter gerações de Aedes aegypti, ela precisa do sangue humano e do criadouro. Infelizmente, as nossas casas têm os ambientes propícios, porque tem as pessoas e tem os criadouros. Não tem jeito da gente evitar o elo de ligação aí entre homem e mosquito, homem, que não seja não permitindo o nascimento de novas gerações de mosquitos. Então a gente precisa eliminar criadouros. Que criadouros são esses? E como a gente viu aqui, né? Não escolhe classe social, não escolhe bairro. E a gente acha criadouros mais diversos, desde bromélias, que muita gente... mas bromélia não é um criadouro na Mata Atlântica. No momento que ela sai da Mata Atlântica e vem para o ambiente urbano, se torna assim pela característica dela, que quando chove deposita-se água, a água fica lá dentro e acaba havendo mesmo o depósito de água e o ovo, que vira larva, pupa e adulto. A gente acha bastante em geladeiras, naquelas gavetas de geladeira, em ralos com pouco uso, em qualquer objeto, por exemplo, brinquedos de crianças que ficam em quintais e acabam acumulando água, a pessoa não olha, ou aquela água do animal que ficou ali, o animal não bebeu, não houve troca. Então são mais diversos. O vereador Pedro já falou isso, às vezes uma tampinha de garrafa basta, porque é um mosquito extremamente bem adaptado ao ambiente urbano. E o que acontece na realidade é que a gente tem uma deposição inadequada de resíduos, de materiais inservíveis que podiam ser descartados e que estão aí em terrenos, estão nos quintais das pessoas. E o mosquito realmente ele é bem mais esperto do que a gente. Então assim, eu gosto sempre de dizer uma coisa, esse mosquito voa 100 metros, tá? Quando tem a mosquitinha lá rajadinha de preto e branco em casa, a primeira coisa que eu tenho que pensar, o problema é meu. Depois eu vou pôr a culpa ou no vizinho, ou no terreno baldio, porque enquanto a gente não se autorresponsabilizar, não achar que o problema é nosso e não procurar o criador, a gente não vai resolver o problema. Em todo lugar que eu vou, a tendência das pessoas é dizerem, eu cuido bem da minha casa, o problema é meu vizinho. E no que a gente vê não é bem assim. A gente às vezes não está olhando para aquele criador que está meio escondido, aquela caixa d'água que tem um vãozinho ali que eu não estou olhando. Então, se todo mundo pensar, provavelmente está aqui em casa, eu vou procurar bastante. Se eu não achar, eu vou conversar com os demais, a gente melhora o problema. Como você falou, também tem muito descarte irregular. Não tem desculpa hoje, né? A prefeitura disponibiliza, né, os catatrecos, mutirões, tem lugar para jogar esses entulhos. Então, a gente tem vários locais, né? Tem caminhão catatreco, tem passa pela cidade e tem alguns locais também de disposição de lixo também. Os ecopontos, né? Me fugiu o nome. Existem os ecopontos aí também pela cidade. Mas eu acho que a gente tem um hábito cultural também muito complicado. E aí, de novo, ele acontece em todos os lugares da cidade. Muitas vezes a gente ainda vê as pessoas abrindo a janela do carro e jogando uma lata. E eu brinco que não existe dentro e fora, né? Você jogou para fora, mas está dentro da sua cidade, do seu bairro, está dentro do seu planeta. O lixo não vai se desintegrar. E aí é que é a doença da urbanidade, né? É o lixo... E é o que é criador e é tudo misturado. Com a chuva isso piora bastante. E está chegando o carnaval, as pessoas se deslocam, trazem o vírus, tem um mosquito e isso tudo é um caldo para efervescer. E é como o senhor disse, né, vereador Pedro Tourinho, todo mundo pode ter dengue, até quem já pegou a doença, né? Até quem já pegou a doença. Isso é uma questão que todo mundo tem que saber, particularmente esse ano, né? A probabilidade de uma pessoa estar vulnerável à dengue, mesmo quem já teve, eu já tive, e eu sei que eu estou vulnerável de novo para ter de novo, eu tive em 2009, então faz tempo já que eu tive, né? Provavelmente o tipo de vírus que eu tive não foi o tipo 2, e se foi, a imunidade já baixou bastante, 10 anos, 11 anos depois, então a chance de eu não estar mais muito preparado para enfrentar ainda existe também. Então, eu não sei se a imunidade é pro resto da vida,
Fica tranquilo. da Então esse vida. problema talvez eu não teria. Mas você não teve o 2 Não tive 2 porque em 2009 não circulava o 2, né? Não Enfim, circulava. era o 4, era o 3, enfim. Acho que foi um. É isso. O 4 foi ano passado, ano retrasado, né? Nas A piores epidemia de 2014 e 2015 foi o 4, né? É isso. Então, assim, o fato é que nós estamos super vulneráveis. É uma doença que, feita a gente viu, teve 5 mortes ano passado. Sempre que eu vejo uma questão de uma morte por dengue, né, por mais que sejam pacientes que possam ter outras comorbidades que os tornaram mais vulneráveis, né, a um quadro mais grave ou que tenha tido uma evolução particularmente agressiva, eu acho que a gente tem que coçar a cabeça e falar, putz, né, isso era uma morte efetivamente evitável, né? Não tem como negar que uma morte por dengue é uma morte evitável. Então a gente não pode chegar e falar, a letalidade é muito baixa, é pouca gente que morreu para quem está vivo, para quem morreu foi gravíssimo, pô, para quem é da família, para quem está no entorno. Então não é brincadeira, a gente ter uma doença que é potencialmente fatal, que não escolhe quem vai pegar, que está presente em toda a cidade, viu, Edson? Não se engane sobre essa questão, né? Todas as regiões da cidade, o Campo Grande, o Ouro Verde, ali na lista ali, ó, tem Vida Nova, tem Jardim Novo, Maracanã. Então quem está nos assistindo que é desses bairros, não se iluda. Todos os bairros de Campinas esse ano estão vulneráveis com alto risco da doença. E é isso que a Andréa falou. O começo são as ações individuais de buscar em casa, né? Olhar, mudar o hábito de como é que rega a planta, o vasinho, a velha história, isso que você falou do brinquedo que está jogado no fundo do quintal, está lá esquecido e tal. Mas também tem uma cobrança que a gente precisa fazer do poder público, que é as ações educativas têm que entrar em horário nobre na televisão, elas têm que estar na rádio o tempo todo, né? Isso acontece já, a gente precisa que isso seja intensificado esse ano. O trabalho dos agentes, né? Tanto os agentes de controle ambiental quanto os agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, é muito importante porque são pessoas que são treinadas para bater na tua porta, para conversar, né? Tem a questão também das ações mais públicas de nebulização e tal, né? Que eu acho que era legal se a Andréa pudesse falar para a gente como é que está essa questão esse ano aí. Elas são ações que têm controvérsias em torno delas e tudo mais, né? Mas são ações que o poder público vai tomando para conter. O que nós não podemos, na minha opinião, agora, em fevereiro, a gente já dá como dado que nós vamos ter uma epidemia braba, grave, porque é isso que está em construção, e que a gente não vai conseguir evitar que isso aconteça. A gente precisa muito, nesse momento ainda, se preparar para tentar impedir que aconteçam catástrofes feitas que aconteceram na cidade no ano de 2014 e 2015. A gente foi campeão nacional de número absoluto de casos de dengue em 2014 e vice-campeão só perdendo para Goiânia no ano de 2015. As pessoas não têm a dimensão, né? Não é que a gente teve muito caso, mas o Brasil todo teve muito caso. Nós fomos o maior do Brasil. Somando esses 2 casos, esses 2 anos seguidos, mais 2013 que teve 7 mil, nós tivemos aí 110 mil casos, mais de 110 mil casos de dengue. Quer dizer, com a probabilidade, na verdade, de ter sido muito mais, porque a gente ainda sabe que a notificação é sempre muito abaixo do número real de casos, porque tem casos que são pouco sintomáticos, a pessoa não vai no pronto-socorro, o setor privado nem sempre notifica do jeito que o setor público vai notificar, então a gente sabe que isso é uma questão que às vezes tem problemas, e acho que era legal também falar como é que está essa relação com o setor privado, né? Campinas tem mais de 45% da sua população, ou 40%, usando o setor privado para as ações assistenciais de saúde, né? Então a pessoa ela é beneficiada pelas ações do setor público, as ações de prevenção, de controle, mas quando ela adoece, ela utiliza o setor privado para poder fazer assistência, o seu cuidado. E o setor privado tem que notificar, tem que saber tratar, os protocolos têm que estar arrumadinhos junto desses hospitais privados também, para que a gente não tenha casos que não vão, por exemplo, receber uma hidratação adequada. Na dengue, o tratamento, na verdade, é um tratamento que é relativamente simples. O pilar central do tratamento para prevenir uma evolução mais complicada da dengue é hidratação. Pode parecer bobo falar isso, mas não é qualquer hidratação, não é beber 200 ml de água por dia, é beber 60 a 80 ml de líquido por quilo de peso por dia, né, ao longo do dia, com uma parcela de soro, uma parcela de água e outros líquidos. Então, se você fizer as contas, 60 a 80 ml de água para uma pessoa de, sei lá, 60 quilos é pelo menos 3 litros de líquido por dia, a depender até 4 litros, é coisa pra caramba. Então tem que ter toda uma orientação sobre como é que se faz isso, mas a gente trabalhando de forma organizada, isso é possível. E, vereador Edson Ribeiro, tem que ser um trabalho coletivo, a população junto com a prefeitura, até a Câmara? Todos têm que exercer a sua cidadania. Veja bem, se nós conscientizarmos,
Obviamente que vai diminuir bem. Na minha opinião, é conscientização. Conforme a André estava falando, a época do carnaval agora, joga um copo fora, ele está muito desconscientizado. Ele tem que conscientizar melhor. Então, veja bem, uma rua no Jardim Florense, em 2014, ela teve dengue a rua de fora a fora. Eu voltei lá em 2015, voltei em 2016, voltei em 2017, caiu bem. Caiu por quê? Porque eles fizeram um trabalho de conscientização. É que eu sempre peço, porque se nós não fazermos um trabalho de conscientização, você vai no posto de saúde, o médico já era para estar consultando uma outra pessoa, deixou para consultar você, e você que não olhou a tua casa do jeito que tem que ser olhado. Aí que está o grande problema. Se nós olhar os cantinhos, conforme a André disse, debaixo da geladeira, as plantas, acabou. A sua casa, ela está livre. Agora, a do vizinho também, ela tem que conscientizar também. Se por virtude conscientizar a rua toda ou um quarteirão, vocês imaginam se aquele quarteirão vai ter problema de dengue? Não vai ter. É isso que eu sempre peço, porque a população, ela tem que se manifestar, sim, e ela tem que nos ajudar. E se ela nos ajudar, com certeza diminui e diminui bem. É sempre que eu peço. Conscientização, exerça a sua cidadania. Cuida você da sua casa, cuida direitinho, cuida da casa da frente, converse com o pessoal da casa da frente, terreno baldio, vai lá, dá uma voltinha, vê se não tem nada de água parado. É isso que eu peço. Olha, se nós fizermos isso, André, com certeza vai diminuir muito. Não vai acabar, mas vai diminuir. Bom, a gente ainda tem muito que falar sobre esse assunto, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já. O programa Questão de Ordem está de volta e o tema de hoje é dengue. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio a Andréia von Zuben, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, o vereador Pedro Tourinho, também presidente da Comissão de Política Social e Saúde, e o vereador Edson Ribeiro. Andréia, a gente falou sobre as ações, sobre mutirão, sobre aplicativo, mas e agora? Vamos falar do preparo dos profissionais para atender esses futuros pacientes de dengue, né? Como que está sendo? Está sendo preparado aí? Então, hoje a gente está com uma capacitação durante o dia todo, né? Que é o mesmo conteúdo manhã e tarde, que a ideia foi chamar médicos e enfermeiros da rede pública e privada para essa preparação. Nós, cada vez mais, a gente está entendendo que nem sempre o profissional de saúde consegue vir até nós. Então, nossos protocolos, eles estão divulgados por WhatsApp, eles estão divulgados pelo Facebook, pelo Instagram, pelo site da prefeitura. Esse site que eu te falei, ele tem um pedacinho, o site dengue.campinas para profissionais de saúde. E o vereador Pedro, ele já falou aqui, faz toda a diferença esse volume de hidratação, porque realmente é simples o tratamento de dengue, mas ele tem que ser bem organizado. A pessoa não pode esperar muito, isso é uma coisa que pode mudar até a evolução da doença, e ela tem que tomar essa quantidade de líquido muito grandes. Algumas vezes a gente precisa internar a pessoa porque ela não consegue ingerir a quantidade preconizada. Vamos lá, uma pessoa aí com 70 quilos, às vezes ela tem que tomar 5 litros de água por dia, 1/3 em sais de reidratação oral, e ela não consegue. Mas esse volume de água, ele tem que ser bem explicado pelos médicos. O Pedro estava falando agora há pouquinho que nem sempre, às vezes, fala hidrate-se, mas não diz essa quantidade. E ela faz toda a diferença na evolução do caso. Então, a gente está, sim, preparando a rede. Não fazemos distinção entre público e privado. Todo o nosso material, cartaz, guias de bolso, vão para todos os hospitais, porque a gente está cuidando aqui do cidadão campineiro, não o cidadão campineiro que usa o SUS, mas qualquer cidadão campineiro que esteja ou na rede pública ou na privada. O Pedro falou também, nossa população em grande parte usa a rede privada, e a gente está tendo uma resposta muito boa da rede privada.
inclusive com notificações e com acompanhamento da clínica que a gente conversa. Então a gente acha que está sim bem preparado e, mais importante, se a gente tiver um número de casos muito grande, a gente vai mudar portas de entrada, inclusive fazer em alguns locais os ditos dengários, né, que é um apelido aí para uma forma de hidratar as pessoas num local separado em que a pessoa vá somente para hidratar. O ano passado a gente teve essa experiência no Centro de Saúde São Bernardo, foi uma experiência exitosa, a população gostou bastante, esperava muito pouco, tinha todo um fluxo de atendimento e isso foi muito importante. Vereador Pedro Tourinho, a gente disse aqui que o tratamento é simples, mas o profissional precisa estar capacitado, né? Porque pode ocorrer esse boom aí de pacientes. Sem dúvida, né? Todo profissional de saúde no município de Campinas, né, independente de estar no setor público ou privado, nesse momento tem que estar preparado, né? Tanto profissionais médicos, profissionais de enfermagem, né? Não é só médico, todos os profissionais de saúde têm que estar preparados para acolher essa demanda, esse volume, né? Isso vai desde a recepção, feito a Andréa falou, que a depender pode já começar a contribuir para uma escuta qualificada, para entender que tem fluxos diferenciados dentro do serviço, né? Então, o paciente chegou lá com quadro febril, não tem um foco, não tem tosse, está com dor de cabeça, dor no corpo, já está parecido com todo mundo que está vindo lá naquele dia. A gente já sabe que ali tem uma alta probabilidade de ser um quadro de dengue nessa época do ano. Então já passa para uma avaliação mais rápida para poder ser visto, vai fazer o hemograma, né, que é parte importante da investigação, né, da avaliação para o desenvolvimento do quadro da doença, para a gente poder caracterizar como é que a doença está se desenvolvendo. E tem que ter muita capacidade de comunicação, de explicar, porque é isso, os volumes de líquido que são orientados para serem consumidos pelos pacientes com dengue não são volumes habituais, são volumes muito acima do habitual, né, do que a gente está acostumado. Então, quando fala com a pessoa assim, se hidrata legal, é o quê? É beber 2 litros de água por dia. É o que a gente tem que beber no dia a dia aqui, é o que eu devo ter bebido aí hoje, até agora, esse dia quente de hoje, aí, com 30 e tantos graus. É muito mais do que isso, né? É um volume, né, para uma pessoa com meu peso, por exemplo, 70 e poucos quilos, é o que a Andréa falou, a gente teria aí na casa de 5 litros de líquido por dia. Então, significa que tem que passar o dia inteiro tomando, contando quantos ml tomou, esvaziou a garrafa, o copo, tem que tomar mais. É difícil, mas é bem mais fácil do que muitos outros tratamentos que a gente tem para fazer por aí, né? É melhor do que tomar injeção, é melhor do que tomar remédios que têm efeitos colaterais adversos, é líquido. Mas as pessoas têm que saber que tem que tomar a quantidade de líquido adequada. Então, os profissionais têm que ser capazes de comunicar isso. É importante ter comunicação visual a respeito disso, né? Se puder, impressos, prontos, panfletos que orientem. Tudo isso faz diferença, feito a Andréa falou, diferença do ponto de vista do desenvolvimento da doença. Então, a gente vê que quando esse tipo de coisa não é feita de forma adequada, o potencial para a gente ter mais casos graves que vão exigir internação em UTI, eventualmente que vão evoluir para óbito, né? É muito mais alto. E vale lembrar que a dengue não é a doença que, assim, a pessoa teve a dengue, passou os 7 dias, viveu, está resolvido. Tem na literatura hoje demonstrado, né, relatos de persistência de queda de estado geral, queda da produtividade, dor no corpo, que dura até por mês depois da doença, né? É uma doença que então provoca um prejuízo para o desempenho, para a vida cotidiana da pessoa, que pode durar mais do que apenas o curso da doença, né? Além da gente lembrar que tem outras arboviroses circulando aqui em Campinas também, cujas medidas de controle são exatamente as mesmas da dengue, né? Então tudo isso está dentro do mesmo pacote. Tem o Zika, tem o chikungunya, né, que nós achamos também importante mencionar. Evidentemente eles não estão circulando igual a dengue está circulando aqui na cidade, mas eles têm eventualmente alguns casos aí, né? E são também doenças que têm essa mesma característica de trazerem outras complicações graves. Então, tudo isso é fundamental, está bem organizado. A gente confia muito na Secretaria Municipal de Saúde nessa área, né, da vigilância. A gente sabe que Campinas teve essas experiências traumáticas em 2014 e 2015. Isso ensinou muito para a nossa rede, né, para os nossos profissionais. Mas a gente não pode relaxar e esquecer ou achar, feito eu disse, que esse ano vai ser uma epidemiazinha qualquer, ou mesmo que o ano passado foi um ano light. Não foi um ano light. O que a gente teve aqui o ano passado já foi uma baita de uma epidemia. Se não tivéssemos tido a catástrofe de 2014 e 2015, ano passado teria sido a pior epidemia da história da cidade. Então a gente não pode também começar a achar que é natural, que é normal ter 25, 26 mil casos de dengue
todo ano. Não é normal, não é aceitável, nós temos que enfrentar isso. E André, o vereador falou em exames, em hemograma, a rede está preparada para entregar um resultado de forma rápida, até para já começar o tratamento, se confirmado? Toda a padronização, ela precisa de hemogramas, praticamente diários, ou pelo menos no retorno para os casos mais brandos. A gente tem uma parte que é um laboratório do Estado, que é o Instituto Adolfo Lutz, que é a sorologia, que é feita também. A gente está preparado sim, a gente teve algumas dificuldades nesse começo do ano, mas essa semana a gente está regularizando isso e a gente realmente tem esse plano de contingência escrito e publicado que ele traz tudo o que é necessário. A gente pulou lá no nosso departamento uma planilha que o departamento de compras a gente coloca o número estimado de casos e vem a quantidade de sais de hidratação oral, de soro intravenoso, de cadeiras de hidratação, de tudo. Então a gente realmente está com todas as quantidades preparadas num cenário bom, num cenário médio, num cenário muito ruim, porque qual que é a função da gente enquanto vigilância em saúde? É preparar para qualquer cenário. Então a gente está preparado sim. E Edson Ribeiro, a gente tem que já estar com a solução antes do problema chegar, né? Sem sombra de dúvida, conforme eles disseram aqui, eu já vou mais para o UFC, Unidos Fortalecemos Campinas. Se você quiser saber, tem as dicas para evitar dengue. Liga 3736-1460, que é o meu gabinete. Nós temos informativo para levar até você na sua casa. Então, é aquilo que eu sempre falo. Esse vereador aqui, na John Boy do Lope, o ano passado, eu coloquei um banner lá, parece que foi 4x6, um banner muito grande. Eu também gostaria, até vou falar com o prefeito, para ver se coloca uns 40 banners na cidade, para incentivar, para conscientizar mais a população, para diminuir esse mosquito que realmente atormenta a nossa cidade e várias cidades do Brasil, né? Então, se nós fazemos um trabalho realmente coletivo, eu tenho certeza que vai diminuir bem. Enquanto eles falaram de uma maneira, eu vou aqui no meu UFC, Unidos Fortalecemos Campinas. Então, aqui tá as dicas, pode ligar no meu gabinete que você vai receber o folheto na sua casa, como evitar. E uma coisa simples, é só você também dar uma olhadinha na casa, no seu quintal, no seu terreno, um terreno vazio que está do lado aí, dá uma olhadinha lá, vamos unidos, e nós, se for unidos, nós não vamos acabar, mas vai diminuir bem. Esse aí que é meu recado. A gente tem falado muito da dengue, mas até o senhor citou anteriormente, não é só a dengue, né? Tem a zika, tem o chikungunya, tudo pode acontecer? O principal esse ano eu acredito que é a dengue, né? Acho que disso de longe, a arbovirose que está circulando mais, o vírus que está circulando mais. Então, a nossa preocupação aqui agora é pertinente que seja para lidar com a dengue, mas como eu falei, é o mesmo vetor que vai disseminar todas essas doenças, né? Então, a questão do combate ao vetor que foi dita antes aqui, essas ações, acho que vai incidir no desfecho de todas elas, e o manejo dessas doenças também é parecido. Então, efetivamente, muitas vezes a gente nem consegue ter a confirmação exatamente de qual foi especificamente o vírus que causou o quadro, mas se a gente tiver medidas adequadas dos serviços para o tratamento, a gente já consegue, pelo menos, garantir que as pessoas vão estar protegidas. A gente já falou aqui, mas eu acho que vale reforçar, né? A dengue pode atingir todo mundo, né, André? Em todas as regiões. Exato. O que a gente vê? A gente tem casos de dengue em todos os locais. Região central também, André? Região central também, num número bastante expressivo, porque a gente também tem dificuldade de acessar. O que acontece? A população, até pela violência urbana, tem bastante medo de receber os agentes, né? Nós temos um índice de recusa à entrada bastante importante. Então, às vezes, o nosso agente ele vai ter um olhar diferente, e a pessoa do portão, ela diz, não, aqui não precisa entrar. Um apelo que a gente sempre faz, eu tô com medo, eu não sei se a pessoa é agente mesmo da dengue, o agente, né,
Mesmo apresentando o crachá? Mesmo apresentando o crachá, as pessoas têm medo. A gente tem o telefone 156 com a relação com o nome de todos os funcionários que atuam na rua. Fiquei em dúvida, estou insegura, não sei se esse crachá é da prefeitura mesmo. Pode ligar, nossos funcionários são orientados até a esperar na porta e deixar entrar. Geralmente esses bairros que a gente tem anunciado são os bairros que os nossos agentes passarão mais vezes. Então é muito importante isso, principalmente em regiões da cidade mais favorecidas, digamos assim, existe uma recusa muito grande à entrada dos nossos agentes e isso contribui enormemente para manter transmissões. Então existem características diferentes, às vezes em áreas mais vulneráveis você tem mais densidade de mosquito, né, mais mosquito, e mais densidade populacional, mais pessoas. Porém, nessas áreas, digamos, mais favorecidas, a gente tem muita recusa e muita dificuldade para fazer o nosso trabalho. E nesse ponto, toda a cidade acaba sendo atingida. O mosquito, ele não escolhe nem classe social, nem idade, nem sexo, acontece em todos os locais. Por isso a importância das medidas serem para todos. No intervalo a gente falou da nebulização, vai acontecer esse ano também? Já está acontecendo, nesse site dengue.campinas nós estamos informando onde ocorre. Queria dizer que a nebulização é uma medida somente quando já está havendo transmissão. Somente a Vigilância em Saúde pode dizer onde vai ocorrer. Eu recebo muitos pedidos da população, até mesmo aqui da Câmara de Vereadores, falando, olha, vão lá nebulizar. Nebulizar o que é? É colocar inseticida. Nós só fazemos isso com critérios técnicos muito bem estabelecidos quando a gente precisa matar aquele mosquito que está transmitindo o vírus. Então não existe pedido de nebulização. Ele é baseado em critérios técnicos, é uma ação muito cuidadosa porque quando a gente trabalha com inseticida tem dois riscos. Se a pessoa não seguir todo o protocolo de intoxicação, e a gente nunca teve aqui em Campinas em mais de 20 anos de história. E um outro risco é o mosquito ficar resistente. Em vez de eu cuidar do meu criador, eu vou lá no supermercado e compro aquele sprayzinho lá que mata tudo. O que vai acontecer? É igual antibiótico. Se a gente não toma o antibiótico direito, se a gente não usa inseticida direito, o mosquito aprende ele não morre mais com aquele inseticida. Então, muito cuidado. Nas regiões que o senhor tem visto, Edson Ribeiro, como que está a situação? Olha, tem lugar que está um pouco descontrolado, tem outro lugar que já está mais controlado. Inclusive no Jardim Maracanã mesmo, eu tive conversando com uma senhora sexta-feira no Jardim Maracanã. Ela pegou e falou, vereador, eu sempre dou uma olhadinha na minha casa, sempre oriento minhas vizinhas, eu ligo para os meus familiares, para nós ajudar a combater. Então, veja bem, graças a Deus o povo já está bem ciente. Um ligando para o outro ligando para o outro, eu mando o meu informativo, inclusive tem aqui dicas para evitar dengue, tem tudo aqui e você, se quiser, pode ligar no meu gabinete que nós vamos levar esse folheto até na tua casa. Lá se coloca na geladeira e vai sempre olhando e sempre cuidando, porque quase todo dia está chovendo na parte da tarde. Não é olhar uma vez por semana. Assim que choveu, vai dar uma verificada no quintal para ver se realmente não tem água parada. Se tiver água parada, nós temos que não deixar essa água parada. E qualquer dúvida, né, Andréia? Ligar para a secretaria, ligar para o departamento? Exato, a gente tem muitos meios de comunicação. Hoje, acho que a grande tônica do nosso departamento tem sido a comunicação, porque acho que a comunicação ela faz a gente mudar de atitude, né? Então, nós temos o departamento de vigilância, todas as vigilâncias, todas as unidades básicas, somos 65 unidades básicas distribuídas, todo o local existe informação também. Tem esse site que eu estou falando bastante dele porque a gente está bastante orgulhoso, foi um trabalho de muitas mãos dentro do nosso departamento, de final de semana e tudo, ele ficou muito bacana, ele tem ali tudo com total transparência, número de casos, onde estamos nebulizando, onde está tendo caso, perguntas e respostas, aquelas perguntas que a gente recebe muito, tal coisa é criadora, aquilo a gente deve usar, não deve, estar tudo lá. Esse também é uma informação.
O WhatsApp, que tem circulado sempre com o emblema do SUS e da Prefeitura. Lembrar que a gente não manda, né, um WhatsApp que não tenha fonte, não é o nosso, sempre pode checar. Mas a informação está bastante disponível e sempre o telefone 156, a ouvidoria da Prefeitura, todos esses canais estão disponíveis. Vereador Pedro Tourinho, qual o recado que o senhor deixa para a população? A Comissão de Saúde também vai continuar de olho no caso dengue? Com certeza, né? Acho que o recado, primeiro é só colocar que tem um aspecto aí que é uma preocupação da Comissão de Saúde, que é a questão mesmo da capacidade dos nossos serviços de cuidar desse tipo de quadro, que é um momento em que o sistema de saúde, ele é, vamos dizer, ele é pressionado, ele é tensionado ao limite da sua capacidade de funcionamento, e a gente sabe que a rede de Campinas passou vários anos sem fazer concursos, né? Agora nós temos um concurso aí que está com a expectativa, nós temos a expectativa desse concurso ajudar a repor alguns dos buracos que a nossa rede tem, mas a gente sabe ainda que a nossa rede está bastante, vamos dizer, fragilizada nas suas capacidades de assistência. Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar com muita intensidade é o acompanhamento de como os serviços vão funcionar, como é que vai estar sendo, por exemplo, a demora no acesso às consultas, né? Porque isso tudo pesa. O indivíduo está passando mal, ele chega lá e fala, espera 12 horas, ele vai para casa, muitas vezes impaciente, passando mal, sem informações adequadas e sem assistência. No Mário Gatti nós já cansamos de ter dias em que as pessoas ficaram 12 horas esperando uma consulta habitual, né? Mesma coisa no centro de saúde, chega a falar, não vai dar, daqui a 10 dias, 7 dias, então os fluxos de acolhimento, a gente pretende, né, acompanhar isso com um olhar bastante cuidadoso, porque os fluxos de acolhimento estejam particularmente, vamos dizer, cuidadosos, no sentido de não permitir que nenhum desses quadros deixe de ser avaliado, deixe de ser assistido, né? E acho que as pessoas podem ser parceiras nesse sentido de cobrar e de participar desse processo de construção dessa nossa rede pública de saúde. O SUS Campinas, o SUS de modo geral, mas em Campinas particularmente, ele é muito aberto à participação popular. Nós temos um Conselho Municipal de Saúde, temos conselhos locais de saúde, né? Então todas as unidades elas são geridas de forma compartilhada entre a gestão, os trabalhadores e os usuários. Então se você é uma pessoa que está numa comunidade e percebe que o centro de saúde poderia funcionar melhor, se você tem disponibilidade de tempo, interesse em ajudar para que o equipamento funcione melhor, procura o Conselho Local de Saúde, participa da reunião, traz as críticas, enfim, a nossa rede está acostumada com esse tipo de vivência e isso é uma das nossas fortalezas, das nossas forças, né? Então, de fato, o que nós temos do ponto de vista de perspectiva é isso, feito o Edson falou, né, a gente entender que essa é uma questão coletiva, que é uma questão que ela é evitável, mas ela só vai ser efetivamente combatida se tiver uma ação muito articulada, com muita participação popular e com a continuidade de um trabalho de gestão muito coeso. Acho que esse é o recado, né? E se de repente a gente perceber que a coisa não está andando bem também, a Câmara aqui, a Comissão de Saúde, é um espaço que está aberto para escuta, pode ser via ouvidoria da Câmara, pode ser lá no Gabinete 3 também, no 3736-1320, via redes sociais, todos esses canais estão abertos para que as pessoas possam trazer as suas queixas e a gente possa junto trabalhar para enfrentar os problemas. Infelizmente, o nosso tempo é curto, tem muito ainda o que falar sobre esse assunto, por isso eu já deixo o convite aqui para vocês retornarem ao programa Questão de Ordem e agradecer a presença mais uma vez aqui. Bem, um prazer estar aqui e, de novo, né, estamos à disposição para seguir no debate. É um prazer muito grande estar aqui, a gente fica contente de ter esse tipo de espaço, agradeço ao vereador Pedro, ao vereador Edson Ribeiro. No Departamento de Vigilância em Saúde está totalmente disponível tanto para a Câmara, como para os vereadores, como para a população e quem quiser saber mais informações ou precisar da gente. Eu quero aqui agradecer e quero pedir para toda a população faça a sua parte, porque nós temos uma Campinas sem dengue. É impossível, mas vai diminuir muito. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez a vocês e a você de casa, muito obrigada por ficar com a gente até o final. Se quiser rever este programa, é só acessar as nossas redes sociais, YouTube, TV Câmara Campinas. Mais uma vez, obrigada e a gente se vê no próximo Questão de Ordem. Tchau!